Olha só como essa vida necessita de resgate. Jeremías dijo: Yo te planté como vid escogida, toda ella de semilla genuina. de semilla genuína. Pero se portaram mal. Por isso, quando Yahushua usou essa imagem, nada estranhou. Su conhecimento da Escritura assegurou que todos reconhecessem o significado simbólico da vida. Pero Yahushua enojou a los líderes religiosos quando relatou a parábola dos malvados labradores. Sua alusão ao simbolismo usado por os escritores do Antigo Testamento não passou por despercebido. Eles sabiam que Israel era a vide e que ele se referia a eles como esses malvados labradores. Lucas 20:19. En aquel momento, los principales sacerdotes y los espías procuraban echarle mano porque entendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero le temieron al pueblo. Sabiam que era eles que eram os malos labradores dessa vide. Diferenças entre o judaísmo messiânico e a raiz da fé. Quero entrar agora em um tema, tá, rapidamente, que vai falar sobre a diferença entre os judeus messiânicos e as raízes da fé. Porque há muitos movimentos judeus messiânicos por aí. Amém? Conheço, não vou abrir nomes da cá, pero há vários. Vocês conhecem bastante, é verdade? Há vários. Pero qual é a diferença? Vamos ver. É correto entre as pessoas que ligam do cristianismo ao judaísmo messiânico para buscar uma relação com os temas bíblicos. Obviamente, é a base da fé. Usualmente começam buscando as raízes hebreias, para logo descobrir o judaísmo messiânico que a sola escritura não é o suficiente. Para o judaísmo messiânico, só a escritura não é o suficiente. Os judeus messiânicos têm muito de suas dogmas e ensinamentos basados no Talmud, o Midrash e o Zohar. Essa é a grande diferença. A Torá oral. Eles usam isso. Que é o Talmud, o Midrash, verdade? E outros. O Mishnah, né? Então só a Torá escrita de Al-Kadosh não é o suficiente para eles. Então muitos cristianos vêm de allá procurando as raízes hebreias, pero acá, na metade do caminho está as raízes hebreias, pero eles têm a mirada onde? Nos judios. E miram allá. Ah, lá os judios. É allá que nós vamos aprender a Torá. E eles passam direto e vão allá. Quando chegam allá, eles encontram não só a Torá. Encontram livros que ensinam ensinamento de rabinos. Livros que são, inclusive, perigosos. Talmud, Midrash, Mishnah, o Zohar, da Kabbalah e tudo mais. Então ultrapassam. E já conheci muitos irmãos que vieram de allá, do cristianismo. Passaram por nós outros, raiz hebreia. E foram allá na outra extremidade. E negaram o Messias. Depois disso. Acabaram negando o Messias. Outro dia, provavelmente vai estar me escutando também, que agora está ouvindo novamente, de passito, negou a Yeshua HaMashiach como seu Messias. El judaísmo mesiánico, entonces, llegan Aceitam a Yeshua. Pero o que passa que com o tempo que uno vai estudando essas raízes, começa a se infiltrar cada vez no judaísmo ortodoxo. E de repente acabam, se passou com isto. Um irmão que vinha numa igreja evangélica muito tradicional, com muita emuná vindo, passou pelas raízes hebreias, pero mirou o judaísmo messiânico, foi até o judaísmo messiânico, e começou a conhecer Zohar, Kabbalah, Talmud, e se interessou pelo judaísmo ortodoxo e negou o Mashiach. E a hora está voltando novamente e falou para mim outro dia: Roy, será que Yahshua me perdona? Eu falei: rápido, irmão, que ele te perdona. Venga já, não perca seu tempo. Claro que te perdona. Venga, pero não negue ele, porque negar o Messias é negar a salvação. O judaísmo messiânico moderno navega entre as bases bíblicas e o judaísmo moderno que tem ampla ensinança incorporada desde os últimos 2000 anos, mesclado com os livros da religião judia como Talmud, Midrash, Zohar, etc. Isso é a confusão, o judaísmo messiânico. Por exemplo, o Homer se interpreta basicamente como uma conta agrícola, pero também se pode utilizar a Kabbalah para a interpretação do Homer. É uma ferramenta do judaísmo que não está em la Bíblia. E eles usam, e é perigosíssima. Esse irmão mesmo, que amo demasiado esse irmão, ele passou por aí. E se complicou todo. Fiquei triste todavia, porque, sobretudo, ainda abandonou sua família e tudo mais. Foi complicado. Pero o diabo vai restaurá-lo. Em nome de Yeshua HaMashiach. Os judeus messiânicos dizem que a parte da identidade de Israel se deve manter o judaísmo, religião, e os grandes judeus crentes de Yahushua sempre permaneceram judeus, dizem eles.
Eles sempre dizem o quê? Que além da identidade de Israel, um deve manter também a religião judia, porque senão não vai saber como fazer as coisas, senão não vai conseguir cumprir a Torá como deve ser cumprida, senão não vai conseguir entender sobre a cultura de Israel. Rocha, mas no mundo existe uma quantidade muito grande de judeus católicos, né? Então, são esses. Que cumprem a Torá. São esses. Não. Não messiânico que você está falando? Não, como nós outros. Existe, pero todos devem ser restaurados. Sim, mas já tem muitos. Sim, já tem muitos. É que eu estou falando. Os judios messiânicos são essa classe, verdade? Pelos judios messiânicos, eu vou mostrar para vocês. Eles estão vindo o quê? Do judaísmo, se convertendo ao Mashiach, pero todavia não abandonaram o quê? A religião judaica. Eles precisam abandonar a religião e continuar... Graças, irmão. Precisa continuar vir o quê? Restaurando. Amém? Vamos lá. Você deve manter, isso eles dizem, que deve se manter o judaísmo, religião, e os grandes judios creyentes de Yahushua sempre permaneceram judios, dizem eles. Pero, sabemos que tanto Yahushua quanto Shaliach Saul, por exemplo, era contra muitos dos ritos e tradições judaicos da época. Verdade ou não é verdade? Yeshua HaMashiach era contra, incluindo muitos conceitos ensinados por os judios convertidos ao Mashiach de Yahushua do primeiro siglo. Tanto Yahushua, nosso Messias, ele era contra muita tradição da religião judia, ele não aceitava, quanto Shaliach Saul também era contra os judios que queriam firmar essas tradições que não estavam na Torá, obrigando os gentiles. Então, tanto Shaliach Saul quanto Yeshua HaMashiach era contra. Pero alguns irmãos judios messiânicos que falam que não há restauração se não for judio, ou viver a religião judia, eles falam que não. Tanto Yahushua quanto Pablo, eles eram judios, praticavam a religião judia e etc. Pero, eles eram contra muitos ritos. Los fariseos y los Saduceus? ellos eran judíos. Eram judios religiosos, verdade? E muitos deles se converteram ao Mashiach. Inclusive, Shaliach Saul era fariseu e se converteu ao Mashiach, verdade? E foi contra os ritos religiosos deles, que é os ritos que há até hoje. Pero os irmãos hoje, das comunidades judios messiânicas, dizem que necessitamos praticar os ritos. E o judaísmo perdeu, foi quando, depois do derramamento do Espírito Santo, que a ordem era para eles serem unânimes, e eles quebraram a Torá ali, né? Por isso que virou religião todo, né? Eles já estavam, né? A igreja cristiana surgiu disso tudo já, verdade? Surgiu porque a restauração não continuou. A restauração já vindo desde o Mashiach. A restauração. Pero a restauração não continuou. Houve divisão e não houve restauração. É por isso que hoje não tem que ter divisão, tem que ter restauração. Eu vou estar explicando sobre isso. Ó, mirá. Sobre todos, seja Yahushua e Shaliach Saul se consideravam judios e israelitas hebreus. Eles se consideravam, Yahushua se considerava judio e israelita e Shaliach Saul também. Pero não religiosos da religião judaica. Yahushua, hablando de si mesmo, dijo a samaritana, Juan 4:22. La salvación viene de los judíos. Porque ele era judio. Então ele se considerava judio. Pero no religioso. Aí dá o ponto. Ele se considerava judio de nascença, pero não religioso. 2 Coríntios 11:22. Son ellos hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. Tanto Shaliach Saul quanto Yahushua nunca negaram que eram do povo de Israel, que eram descendência de Judá, no caso de Yahushua, e Shaliach Saul era descendente de qual tribo? Benjamim. Nunca negaram, pero nunca hablaram de religião. As raízes hebreias, vivendo a cultura hebreia israelita, mais a ajuda da revelação da Torá e a obediência da mesma por Ruá del Mashiach de Yahushua, são suficientes para viver uma pessoa como discípulo do grande maestro. Amém? Então o que nós precisamos? Raízes hebreias, cultura hebreia, ajuda da revelação da Torá através do Ruá do Mashiach, a obediência a essa revelação pelo Ruá do Mashiach, não é nem por força nem por violência, é por mim, Ruá, diz Yahweh, pelo Ruá, que nós podemos então ter uma fé completa e tornar discípulos do grande maestro. Em la búsqueda espiritual completa, se requer mais que saber hechos. A mensagem de Yahushua flui claramente quando passas de uma mente grega à la hebreia e vives essa cultura de emuná, fé. E em esse caminho realmente há que nascer
caminho realmente há que nascer de novo cada dia. Amém? Importante, vou ler novamente. Em la busca espiritual completa se requer mais que saber de hechos. El mensaje de Yahushua fluye claramente quando passas de uma mente grega a la hebreia e vivis essa cultura de emuná. Em esse caminho realmente há que nascer de novo cada dia. Amém? Alguns conceitos. Raízes hebreias. O que é raízes hebreias? Católicos, evangélicos, judíos que buscam la raíz de su fé. É a crença que a igreja, entre comillas, e la religião se desviou muitíssimo de las verdadeiras ensinanças e de los conceptos hebreus de la Bíblia. Afirma que o cristianismo ha sido doutrinado como la cultura e las creencias da filosofia grega romana. O que é um judío? Conceito antigo de judío, descendente da tribo de Judá. Conceito moderno, praticando a religião do judaísmo, descendente ou converso. Então, aí, quando tu é judío, toma cuidado, porque eu sou particularmente descendente da tribo de Judá. Verdade? Quando eu pergunto, tu é judío? Sim, sou descendente da tribo de Judá. Pratica judaísmo? Não. Não pratico religião. Ok? Judaísmo, religião dos judios modernos. Eu digo moderno 2000 anos para cá, verdade? São modernos já. Porque Israel antigo não existia religião. Judios messiânicos em Yahushua. Quem são judios messiânicos? Judios e cristianos convertidos a Yahushua que praticam a religião do judaísmo. Se organizam em sinagogas messiânicas, tendo suas ensinanças basadas na Bíblia e em los livros judios, considerando todos com o mesmo peso de verdade. Aí que está o ponto. O que é um judío messiânico? Um judío messiânico é um irmão judío ou um cristiano converso ao judaísmo messiânico que aceita Yahushua como Salvador. Pero não é só a Escritura Sagrada, seu livro de emuná, seu livro de fé. Eles têm outros livros que eles pesam da mesma forma. Para um judío, para muitos deles, verdade? A palavra de um rabino é tão poderosa quanto a palavra de Yahweh. Creio vocês ou não. Israeli. O que é um israeli? Nascido em Israel. Isso é um israeli. Alguém que nasce ali. E o que é um israelita hebreu? Ou um hebreu israelita? Quem professa a fé em Elohim de Israel. E crê que é descendente das tribos perdidas da casa de Israel e Judá. Isso é um hebreu israelita. Um descendente perdido entre as nações. Que professa a fé no Elohim de Israel, a fé de Abraão, Isaac e Jacó. E que se considera um dos descendentes das tribos perdidas da casa de Israel ou Judá. Porque aí muitos descendentes da casa de Judá também perdidos. Eram perdidos da casa de Judá, verdade? E foi encontrado. Amém? Vamos lá. Para terminarmos, restauração em las raízes hebreias funciona assim, mirá. Judíos em restauração. Aí judíos aprendendo sobre Yahshua. O que passa com eles? Se tornam judíos convertidos ao Mashiach. Primeiramente, um judío ortodoxo empeça a ficar curioso de saber como viviam os antepassados. Como vivia mi padre Abraão? Habla tanto de Abraão, pero como vivia? E começa a ganhar interesse na cultura de seu próprio povo. Porque a cultura hoje praticada em Israel é muito diferente do tempo antigo. Então esse judío acaba se convertendo ao Mashiach. Depois esse judío, que continua todavia nos ritos judaicos, aceita a Yahshua, se torna judeu messiânico. Aceita a Yahshua, pero continua praticando ritos judaicos. Depois passa a ser um judío que abandona a religião judaica. Já não pratica mais ritos judaicos. E se torna um judío totalmente restaurado. Outro conceito sobre os cristianos evangélicos em restauração, que estão aprendendo as raízes hebreias de sua fé. Depois passam a se tornar, muitas vezes, não é regra total, e de igrejas evangélicas com temas hebreus. Eu conheço uma igreja onde seu pastor se converteu e hoje sua igreja vive temas hebreus. Tocam shofar, cantam músicas hebreias, todavia é uma igreja. Ainda há dogmas, ainda cambiou muita coisa, mas todavia vivem em organização e na igreja, de uma religião. Celebran algunas fiestas também. Algumas festas, outras não, etc. Evangélicos em igreja, muitos com dogmas e doutrinas cristianos, mesclam teologia e Torá. A teologia grego-romana e a Torá. Buscando guardar a Torá. Mesclado entre ritos judaicos e cristianos. Aí muitos irmãos. Nas raízes hebreias, há comunidades hebreias que estão aí, todavia, em isso ainda. Amém? Pero amém. Estão se restaurando. Isso não é negativo, é positivo.
Cristianos católicos em restauração. Católicos em temas hebreu. E já pula direto, já passa direto. Aliás, já, para ser restaurado. Sabe quem é mais rápido restaurado? Os católicos. Irmãos, experiência própria. Os católicos são os que são mais rápido restaurados. Porque o evangélico vem, vai cambiando. Pensa, será? Será que não estou sendo enganado novamente? Será? E fica filosofando. Por quê? Vive de filosofia, é verdade? Os pastores pregam filosofia sempre, todos os cultos. E ficam filosofando. E vem. Pelo demora, mas vem. Amém? Pelo os católicos, irmãos. Quando pega a Torá e lê sobre as imagens, sobre Shabat, e é um católico, e recebe uma bênção de diabo, e lança tudo na basura, e vem com todo, e se restaura totalmente. Assim, os católicos. Incrível! E os judeus também, é mais demorado todavia do que os evangélicos, para regar a restauração. Pero ligam também. O importante é que todos vão ligar. E qual que é a definição final? Judeus, evangélicos, católicos restaurados, conhecidos como hebreus israelitas, vivem na cultura de Israel, sem religião, vive el reino, se organizam em comunidades culturais e civis, Kahal e Kehilá. Isso são os restaurados. Amém? Se reúnem em comunidade, já não compartem mais as coisas com os de fora. Vamos ler Gálatas 3, 26 e 29, diz assim. Así que todos ustedes son hijos de Elohim por medio de la fe en el Mashiach de Josué, porque todos los que se sumergieron en el Mashiach se han revestido del Mashiach. Amém. Ya no hay ni judita ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en el Mashiach de Josué. Amém. Y ya que son del Mashiach, ciertamente son descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa. Quem são os herdeiros descendentes de Abraão? Hebreus de Israel? Israelita. Porque Abraão foi o primeiro hebreu. E Jacó, seu filho, com o nome de Israel, foi o primeiro israelita. Então, se tu tem a fé de Abraão, Isaac e Jacó, tu é hebreu e israelita. Tu não é judio, tu não é grego, tu não é homem, tu não é mulher, tu é hebreu e israelita. Amém? Em Yeshua HaMashiach. Já que são del Mashiach, certamente são descendentes de Abraão. Herdeiros conforme a promessa. E a promessa é para os herdeiros de Abraão. Hebreus e israelitas. Amém? Colossenses 2, 6 e 23. Ya que ustedes recibieron una vez al Mashiach de Josué, el Maestro, sigan andando en unión con él, firmemente arraigados y edificados sobre él, y confirmados por la fe, así como se les ha enseñado, abundando en acciones de gracia. Amém. Pode continuar. Miren que nadie los lleve cautivo por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de hombres, Tradição de homens. conforme a los principios elementales del mundo y no conforme al Mashiach, porque en él reside corporalmente toda la plenitud de la cualidad divina, Amém. y ustedes están completos en él, Total. quien es la cabeza de todo gobierno y autoridad. Amém. En él también fueron ustedes circuncidados con una circuncisión que no se hace con manos, sino despojándose de las inclinaciones carnales del cuerpo, mediante la circuncisión que viene del Mashiach, Amém. la cual recibieron al ser sepultados juntamente con él en la inmersión, Amém. por medio de la cual también resucitaron juntamente con él mediante la fe en el poder de Yahweh que lo levantó de entre los muertos. Amém. Continua. Mientras ustedes estaban muertos en los delitos y en la incircuncisión en su carne, Elohim les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos sus delitos. Esto lo hizo al cancelar la acusación que nos hacían las ordenanzas legales y que nos condenaba cuando la quitó del medio al clavarla en su madero. Amém. Mira, aqui não está dizendo que ele cancelou a Torá. Ele cancelou a acusação de la Torá. Ah, viu? Foi cancelado. Ele cancelou no madeiro la Torá, la lei, os mandamentos. Não. Aqui está falando que a acusação legal contra nós outros, que éramos incircuncisos de carne. Por que está colocando a circuncisão acá? Porque a circuncisão é um pacto. É um pacto. Então, incircuncisos de carne, estamos condenados à perdição. Pero ele sacou a acusação contra nós outros, cravando no madeiro. Pero isso não significa que nós outros não podemos ser circuncidados.
Queremos o quê? Obedecê-lo? Obedecemos. E as mulheres também necessitam ser circuncidadas de su coração, através da aceitação dele Mashiach. Porque a circuncisão hecha no coração. E o que diz o profeta? Nenhum circunciso de carne e de coração entrará em mim. Presença de Yahweh. Aqui não está cancelando nenhum mandamento. También despojó a los gobiernos y autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en el madero. Amém. Por tanto, que nadie los juzgue en asuntos de comida o de bebida, en cuanto a los días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Estas cosas son solo una representación de los bienes que vendrán, pero la realidad pertenece al Mashiach. Amém. Aqui também não está falando que não devemos guardar as festas. Aqui não está falando isto. Que ninguém vos juzgue. Pero aqui não está falando não guarde as festas. A gente pega esse verso e fala, não, então eu não preciso guardar Shabat, não preciso guardar as festas, dia de repouso, porque o Mashiach já, isso tudo, aqui não está falando isto. Aqui está falando que nós não devemos juzgar um ao outro, por quê? Porque quando essa carta foi escrita aos Colossenses, verdade? O que Shaliach Saul estava falando aí? De uma discussão entre eles. Porque muitos não queriam guardar as festas. E havia uma confusão aí em sua congregação. Um falando, não, porque vocês são pecadores, vocês não querem ser, porque nós nascemos, somos melhores que vocês e tudo isto. Então, ninguém vos juzgue. Porque isso é simplesmente na sombra, tudo é o Mashiach. Pero, o que diz a Torá, deve ou não deve guardar? Então guardem. Ahí dice que nadie os juzgue por comida e bebida, sim. ¿A qué se refiere eso? Também se refere, nós lemos o contexto, nós vamos ver que havia também uma confusão entre eles sobre a comida oferecida a ídolos, que era vendida na carniceria. E outros tipos de alimento, alguns eram vegetarianos, eram mais do caminho dos essênios, que eram vegetarianos, e outros comiam carne. Então havia toda uma discussão. La gente aí era muito tendiosa, queria sempre querer ser um melhor do que o outro. Ela, não, tu é vegetariano, tu não serve para nada, tu é fraco, eu sou melhor do que você porque sou vegetariano. E discussão por causa de festa, discussão por causa de um monte de temas que na verdade não levavam a nada. Por isso que Shaliach Saul sempre está falando sobre esses temas, porque a gente aí discutia muito sobre essas coisas. Eram coisas importantes para serem discutidas positivamente. Pelo a gente ficava se atacando por causa que um hacía melhor, outro hacía pior, porque um era vegetariano, um veio dos essênios e era mais naturalista, o outro veio dos fariseus e era mais legalista. Então ficavam se... Então a Shaliach Saul está simplesmente o quê? Apaziguando essa gente. Fala, calma gente, o Mashiach é o mais importante.